Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao 4º episódio do Rugido Cast. Nesse episódio, fica aqui com a gente porque eu trouxe uma pessoa incrível, especial, que vai te ajudar a trazer estratégias de posicionamento, de comunicação, de negócios. Ela traz estratégias do mercado do luxo para o seu negócio e é mentora de marcas de excelência. Eu vou ler aqui a biografia dela para vocês entenderem o porquê que você tem que ouvir este podcast. Cláudia Brandão é mentora e palestrante para marcas de excelência. Como mentora de negócios, ajuda empresas com atuação diferenciada a elevarem o seu real valor e a se posicionarem para atender o público de alto padrão por meio da inteligência do luxo aplicada a negócios. Suas estratégias personalizadas já ajudaram marcas como, vejam bem, Mercedes-Benz, Academia Biorritmo, Doce de Coco Tricô e muitas outras não caberiam aqui, porque eu ia ficar até amanhã e a gente quer que a Cláudia traga o conteúdo maravilhoso dela para vocês. Bem-vinda, Cláudia! Dani, que prazer, muitíssimo obrigada pelo convite, um prazer imenso estar aqui, adoro bater papo com você. Estreando nos podcasts, gente, que honra! Acabei de saber aqui, eu falei assim, demais, que incrível. Muitos, então eu fiquei muito, muito feliz com esse convite, muito honrada em estar aqui, compartilhar história, compartilhar técnicas, dicas e tudo mais, é sempre gostoso, né? É o nosso papel. Por falar em história, quero começar te perguntando um pouco da sua trajetória para além da... Porque a gente sempre tem uma trajetória para além da nossa bio, né? E a sua trajetória, ela é muito inspiradora. Ela é uma trajetória muito bonita, né? Conta um pouquinho pra gente como é que você começou lá atrás. Obrigada. Olha, antes de começar a falar em carreira, eu queria comentar o seguinte. Poucas pessoas sabem, mas quando eu comecei a pensar em profissão, alguma coisa assim, eu tinha optado por educação física. Isso nos meus 11 anos de idade. A sua cara, gente, porque além de tudo, pensa numa pessoa que tem constância, né, na atividade física, balé, yoga. Você adora, né, atividade física? Adoro. Faz parte da sua vida. Então faz todo sentido. Não faz muito tempo que eu lembrei dessa história. Olha e aí isso. eu reconectei com essa coisa do movimento do corpo, que para mim é muito importante. Daí, quando eu fui lembrar que aos 11 anos eu adorava educação física, admirava a minha professora, queria seguir nessa área, fazia balé, fiz balé desde os 5 anos de idade. Então, eu sou muito do movimento, sou muito do corpo. E daí eu resgatei essa disciplina, esse gosto, sabe, por me exercitar. E hoje eu treino todos os dias. Caramba, gente. Então, esse foi o comecinho, né? Esse foi o comecinho. Pra falar antes da carreira. da E aí, como carreira. que você enveredou? Porque aí você tem uma atuação em grandes multinacionais, em grandes empresas, né? Como é que você foi para esse mundo corporativo? Na verdade, eu me apaixonei pelo inglês aos 12 anos de idade, alguma coisa assim. Eu já gostava de falar, meus pais investiram no curso depois que eu terminei colégio. Então, eu gostava muito de línguas, né? Gosto até hoje. Então, falava muito bem inglês e daí eu descobri que eu queria muito viajar, conhecer o mundo. Teve um episódio quando eu tinha, acho que meus 11 anos de idade também, eu estava na 5ª série. E o professor de redação montou um concurso pra gente, né, para animar ali os alunos. E o primeiro lugar, eu lembro até hoje, ganharia um folder que era de um lugar que eu não conhecia, que tinha neve, era Suíça. E Dani, pensa, né? Gente, não tinha internet naquela época. Faça meu favor, tá? Não tinha Google, mas a gente não tinha, né? Google, não tinha internet. Então, aquele folder vermelho, eu lembro até hoje, com um lago nevado, falando Suíça, aquilo me chamou muito a atenção. Eu falei, gente, eu quero conhecer esse lugar. Então, vai juntando as coisas. Eu gostava do inglês, percebi que eu queria conhecer o mundo e eu entendi que o universo corporativo era o melhor lugar para eu estar, porque é onde eu teria mais oportunidades para conhecer o mundo. Eu não sei de onde veio isso, mas essa é a conexão que eu faço. Bom, daí eu resolvi fazer letras, porque tem a ver com inglês. E eu queria ser secretária executiva, eu gostava dessa posição, gostava dessa ideia de lidar com as pessoas, de servir, mas de estar também, de certa forma, ali com quem decide, né? Porque nas multinacionais, hoje isso quase já nem existe mais, mas quando eu ingressei nesse universo corporativo, as secretárias, elas faziam parte do universo ali da direção, da presidência. Mandava aprender, mandava soltar. Basicamente isso, obrigada. Então, eu comecei minha carreira como secretária executiva, atuando numa multinacional francesa. Já falava francês também, um pouquinho de francês aos 20 anos. Quantos idiomas hoje? Falo 4.
Gente, poliglota. Além de chique, elegante, poliglota. Tentei aprender o tcheco quando eu morei lá na República Tcheca, mas foi mais fácil aprender algumas palavrinhas em russo do que tcheco, pra você ter ideia do nível da coisa. Mas, enfim. Então, aos 20 anos, quando eu comecei a estagiar, né, fazia faculdade de letras na PUC, quando eu comecei a estagiar, eu fui para essa empresa francesa, falava inglês, falava francês, comecei a atuar com o departamento de vendas, eu brinco, né, era lá no fundo do corredor, né, lá no fundão, com a turma do fundão. E aí, 4 meses depois, aconteceu uma coisa muito interessante, porque a secretária do CFO, do diretor financeiro na época, né, era a nomenclatura, ela era chilena, ela decidiu voltar para o Chile, então surgiu essa oportunidade de um remanejamento ali das pessoas. E eu, com 4 meses de empresa, 20 anos de idade, gente, não tinha noção do que eu estava fazendo muito bem lá na empresa, eu fui chamada para atuar junto ao diretor financeiro. E eu acho dos cargos mais importantes, né? Era o segundo homem da empresa. E isso mudou completamente a minha vida, a minha trajetória, lógico, né? A minha visão de negócio, minha visão de empresa, visão de mundo, que eu comecei a ganhar a partir dali, muito nova, com 20 anos de idade, no mundo sem internet, gente, é importante lembrar. Isso foi muito bacana. Então, minha carreira começou por aí. Eu fiquei 15 anos atuando como secretária executiva, passei por 3 empresas diferentes, então a Schlumberger, que é francesa, depois eu fui para a Pepsi, americana, então foi um momento muito interessante. Outro mundo, outra dinâmica. Cultura. A Pepsi assumindo para ela a produção, a distribuição, que até então era da Brahma, né, muito antes de Ambev, e foi uma outra dinâmica. A gente tinha uma fábrica que havia sido construída por americanos, maquinário, né, todo maquinário montado por alemães, operação de latino-americanos, então tinha uruguaios, argentinos, venezuelanos ali na operação, e mais o pessoal da matriz em Nova York, os americanos também. Então gente, era uma coisa louca. Então, de novo, conexão com o mundo. Parece que essa coisa, sabe, da conexão com o mundo, Dani, é muito forte na minha vida. Muito forte. Eu sinto assim que o mundo é um quintal para mim. É muito doido isso. E então essa conexão com gente de todo lugar, uma dinâmica muito forte, acelerada. Então foi uma outra aprendizado, uma escola. Super aprendizado, uma outra forma de trabalhar. E depois de lá, eu fui para uma empresa sueca, a Delaval, que é do grupo da Tetra Pak, uma gigante mundial. E aí começaram a surgir outras oportunidades de participar de treinamentos fora do Brasil. Então eu ia para os Estados Unidos, fui para a Suécia 4 vezes, comecei a comandar alguma equipe ali em termos de treinamento local. Então fiz todo o rebranding da marca, porque ela foi adquirida pelo grupo, então houve o processo de rebranding. Aí você já estava no marketing, né? Não, ainda não, como secretária. Não porque a filial, vamos dizer, aqui no Brasil era pequena ainda, a empresa estava se desenvolvendo, largaram o marketing, o coitado do marketing, então, quem está nos ouvindo, coloca aí nos comentários. Né? Virou um processo de comunicação, mas calma, fiquem tranquilos, né? Pouco depois veio um gerente de marketing e aí me convidaram para fazer uma pós-graduação. Mas assim, para você foi uma baita. Então, isso é muito legal de destacar aqui, porque muitas vezes o marketing cai, né? E aí a comunicação, que é a minha área, cai no colo do diretor comercial, cai no colo de pessoas que não necessariamente têm o melhor conhecimento para aquilo. Porém, isso é uma baita oportunidade para você que está nos ouvindo, se isso aconteceu com você, de desenvolvimento como foi contigo. Por isso que você é essa comunicadora que você é hoje. Olha que sensacional. Nem sabia dessa parte da tua história. Eu te conheço faz tempo. Não, e é muito interessante porque quando surgiu essa oportunidade, eu não queria. Tá vendo? Eu não estava procurando. Eu amava. Tipo, todo mundo que eu ouço fala isso. Ai, mas eu nem quero isso. Né? Parece que é uma bucha, uma bomba relógio que vai explodir no colo da pessoa. Eu era muito feliz como secretária executiva. Por quê? Porque eu estava com o presidente, eu estava ali no comando, mandava prender, mandava soltar, como você disse. Eu adorava estar no meio do poder. Mas te tirou da zona de conforto. Totalmente. Eu lembro que eu fui fazer a pós-graduação, foram 2 anos, assim, extraordinários. Fiz grandes amigos lá. Até hoje foi sensacional. Aí veio gerente de marketing, você estava falando. Venho gerente de marketing. E aí eu fui entendendo o job, né? Como que eram os caminhos. Nessa época, a Delaval, uma empresa do segmento agribusiness. Então, uma coisa que poucas pessoas sabem também. Lá fui eu visitar fazendas de leite.
Olha Minha só. botinha Arezzo, minha calça, assim, eu levantava a barra da calça e ia lá visitar as fazendas, a pessoa mais deslocada do ambiente. Mas eu amava também, de novo, uma super expansão, assim, Super escola, de né? repertório, de conhecimento, de pessoas, de histórias. Eu fiquei 7 anos com essa empresa e foi absolutamente sensacional. Mas aí, nesses 7 anos, houve essa transição. Então, da função ali junto ao presidente, eu passei para o departamento de marketing e eu comecei realmente a atuar junto ao gerente, cuidando de toda essa parte de comunicação, contato com o cliente. Havia muito essa questão do relacionamento. Então, aí foi onde eu comecei a realmente fazer uma grande transição de carreira. 7 anos depois, eu falei, chega de mundo corporativo para mim. Até então eu já tinha somado 15 anos. E aí eu comecei a buscar uma outra oportunidade, muito sem saber para onde ir, mas eu sabia o que eu não queria. Eu não queria um ambiente corporativo tradicional. E aí surgiu assim, aquilo que eu falo, foi acho que um dos grandes presentes profissionais da minha vida, que foi a oportunidade de atuar na Escola Americana de Campinas. Que é, para quem não conhece, não é uma escola de inglês, é um colégio internacional. Imagina uma escola particular de excelente qualidade nos Estados Unidos que é implementada aqui, vamos dizer, no Brasil, ou no meu caso, em Campinas, né? Hoje, eu, obviamente, tenho plena consciência que é um mercado multimilionário, internacional, global. A gente tem tanto grandes Totalmente grupos... globalizado. Para quem não Totalmente. conhece, né, as escolas internacionais são as escolas onde os expatriados, então executivos brasileiros que vão morar em outro país ou vice-versa, né, executivos de outros países que vêm para cá, precisam colocar os filhos porque é a mesma grade curricular. Então, se ele tiver que mudar dali a 6 meses de país de novo, né, ou dali a X anos, aquele aluno, aquela criança vai conseguir estudar e acompanhar, enfim, fora que tem a questão de... currículo transferível, né? É um currículo transferível internacionalmente, globalmente, então o executivo não precisa se preocupar com essa questão dos filhos, como que eles vão ter continuidade no ensino, exatamente isso. E de novo, você com o mundo lá no seu quintal. 30, quantas? Acho que 30 nacionalidades dentro de um mesmo ambiente. Meu Deus. Surreal, assim, gente, foi meu parquinho, foi meu grande parquinho, eu fiquei 13 anos lá. Uau. Assim, o que me atraiu para a escola americana? Eu não entendia nada do segmento educação, muito menos educação internacional, mas eu pensei assim, o produto são as pessoas, educação para pessoas. Não tem como dar errado. Foi a única coisa que eu pensei, Dani, olha que surreal. E foi paixão à primeira vista, realmente assim, é uma conexão. Pensa que numa escola, principalmente uma escola internacional, onde a gente tem muito contato com a comunidade internacional, mas os pais também brasileiros, né, que ela é uma oportunidade para os brasileiros também, o cliente e o consumidor estão na sua porta o tempo todo, estão junto com você o tempo todo. O cliente é o pai, que é quem investe, consumidor, quem usufrui, o aluno. Eles estão ali com você o tempo todo. Então, era relacionamento com o cliente o tempo todo. E claro que isso tem seus super desafios, mas eu acho que, não sei, eu dei a sorte de estar num ambiente com pessoas incríveis. Conheci muitos pais, muitas mães, muita gente do mundo corporativo, né? De novo, ali. E a empresa, a Escola Internacional de Campinas, ela tem uma característica muito única dela, que é o seguinte, porque geralmente essas escolas ou são grupos educacionais ou são associações de pais que se unem para possibilitar o estudo para os filhos. E a Escola Americana de Campinas, ela é um grupo, ela tem um grupo de empresas que fazem parte do conselho, do board, que são as mantenedoras da escola. Então, penso o seguinte, que na minha apresentação de planejamento estratégico naquela época, eu apresentava para presidente da 3M, diretor da International Paper, que é uma das mantenedoras, diretor da Hyundai, da antiga Rigesa, hoje o WestRock, que eu também já não sei se mudou de nome, da Caterpillar. Então, eu continuava no ambiente corporativo, isso é muito interessante. Eu continuava no ambiente corporativo. Você saiu do mundo corporativo, mas ele não saiu de você. Não saiu. E tem uma história muito legal sobre comunicação e marketing, que foi como você ajudou a construir o sentimento de comunidade e o storytelling daquela marca. Isso eu acho muito bacana de trazer. Legal. Nossa, isso como foi é que assim, foi esse case? E foi uma delícia fazer isso. Foi assim, quando Pega eu papel entrei... e caneta aí, você que está assistindo, olha porque lá, é uma passo a estratégia passo. muito legal para o mercado de educação e para outros mercados também, não só de educação. Totalmente, totalmente. Foi o seguinte, a Escola Americana de Campinas foi fundada em 1960. Quando eu entrei,
quando eu me juntei ao projeto, a escola estava prestes a completar 50 anos. Ela iria completar 50 anos em 2 anos. Então, uma das minhas grandes tarefas lá, um dos meus grandes projetos, era justamente elaborar toda essa comemoração, essa celebração desse marco de 50 anos, né? E ela tem uma contribuição assim para sociedade local, vamos dizer, para as empresas locais. Campinas é um polo industrial fortíssimo, né? Então ela tem uma contribuição, uma importância muito grande. Então a gente queria realmente fazer essa celebração à altura da importância da escola. E quando eu cheguei lá, eu fui buscar informações sobre o histórico da escola e eu descobri que não havia uma história consistente da marca, da escola, da operação, das pessoas que passaram por lá. E a gente ficou arrepiada. E daí o que aconteceu? Aí eu comecei a investigar. Falei, não, peraí. Tinha um álbum da celebração de 30 anos. E eu lembro que Maite Proença estudou lá. Olha que... E ela morou um tempo em Campinas, então ela estudou lá, então ela foi à festa e tal. Então, muitas fotos, um pouco da história escrita ali. Mas eu comecei a fazer todo um resgate da história desses 50 anos. Então eu fui falar com ex-alunos do Brasil e do mundo, porque a gente teve, obviamente, desde o começo da escola, muitas famílias de expatriados, então alunos que estudaram, moraram no Brasil por 1, 2, 3 anos e voltaram aos seus países. E a galera que se formou em 69, que foi a primeira graduating class, quer dizer, a primeira classe de formandos da escola americana, né, hoje está em algum lugar do mundo, enfim, exercendo sua função, ou já aposentados até, né? Então eu fui buscar essas pessoas. Então eu falei com vários ex-alunos de vários lugares do mundo, falei com ex-professores que já estavam aposentados, com os professores atuais também, obviamente. Falei com ex-pais de alunos, pessoas do conselho. Então eu fui investigando e, gente, é sério, a cada conversa eu me apaixonava mais por aquele lugar, porque eu entendi o impacto que aquilo tinha na vida das pessoas. Imagina você morar num outro lugar, num outro país e ter uma comunidade extremamente acolhedora, de pessoas que ficam o tempo todo juntas. E ali o programa, gente, estamos falando de um universo, de uma educação de elite, não elitista, mas de elite, porque obviamente ela não é acessível a todos pelo custo alto que existe para se manter um projeto desses, que tem 30% de professores internacionais, material didático todo importado, as melhores práticas de ensino, eles treinam professores, eles capacitam professores em vários lugares do mundo, investem em mestrado dos professores. Então, toda essa operação tem um custo alto e a mensalidade, obviamente, não é acessível para todo mundo. Mas o impacto que ela teve na vida dessas pessoas é algo extraordinário. Eu falo com tanta paixão que, olha, faz 6 anos que eu saí de lá. Até hoje, às vezes, eu me refiro à escola americana como agente, porque ainda me sinto lá. Olha que interessante. Quando você resgata a história daquela marca, você, colaboradora, parte do time, engajou com aquela marca de um jeito. Então, assim, olha como o resgate da história e a história de uma marca é importante, não só para a comunicação para fora, mas para a comunicação interna também. Totalmente. Para engajar colaboradores, para fazer as pessoas se apaixonarem por aquele projeto. Porque é um projeto que não necessariamente ele é fácil de se apaixonar, porque é diferente de um projeto de, por exemplo, uma instituição de ensino que foi criada, sei lá, por professores ou por educadores, e aí aquilo tem uma, né, tá atrelado. Não, é um conglomerado de mantenedores de várias empresas, e você foi resgatar exatamente a relação das pessoas e como aquela marca tinha impactado a vida dessas pessoas. Então isso é muito rico, gente. Sim. Tô falando, pega papel e caneta aí. E ao resgatar essa emoção, as pessoas se reconectaram com a história que elas viveram por lá. Então, eu me apaixonei, as pessoas se envolveram, exatamente como você falou, as pessoas se envolveram mais. Os ex-alunos retomaram o contato com o universo da escola. E o que aconteceu foi que a gente começou a construir um senso de comunidade muito forte, muito poderoso, muito valioso. Você trabalhou pertencimento e conseguiu construir uma comunidade, tudo com storytelling. Isso. A ponto de, em 2010, quando a gente celebrou... Nossa, estou perdendo. 2016, quando a gente celebrou 60 anos da escola, a gente teve uma participação extraordinária de ex-alunos, de várias classes, a turma inteira voltando para participar das festas, das comemorações, porque essas pessoas se sentem assim
a escola americana teve um impacto muito grande na minha vida. Então, eu fui colaboradora, eu adoraria ter sido aluna. As pessoas às vezes acham que eu fui professora lá, de tanto que eu sou apaixonada, falo, etc. Mas não é. É porque é um ambiente extraordinário com uma contribuição muito grande para a vida das pessoas. E conforme a gente foi resgatando essas histórias, realmente pegando o impacto dela na vida das pessoas, na sociedade, no desenvolvimento de Campinas, porque isso era um dos fatores mais importantes para conseguir atrair um estrangeiro, um expatriado, um profissional estrangeiro para a cidade. Porque sem a oferta de uma educação de qualidade internacional para os filhos, alguns poderiam não aceitar. Numa cidade considerada de interior, alguns anos atrás, né? Exatamente. Campinas cresceu muito. Hoje já nem tem tanto essa visão mais, mas realmente não devia ser fácil, né? Sim, atrair exatamente. esse público. Então, quando a gente fez essa construção, as pessoas, assim, o senso de pertencimento, o senso de valor que a gente conseguiu construir, embutir, né? Incutir nas pessoas e no mercado também foi muito grande. Aliás, tem uma história ótima para contar sobre essa questão do mercado. Quando eu entrei na escola americana em 2004, eu lembro que eu fui para um evento X, né, da agência que nos atendia à época. E aí foi assim, fora da escola, foi no Guarujá, enfim, no hotel. E aí eu lembro que eu estava passando ali pela piscina e um grupo de pais conversando e falaram sobre a escola americana e falaram o seguinte: não, a escola americana muito cara, é uma escola para filha de diplomatas, sendo que Campinas não tem nem embaixada, nem nada do tipo. E aí eu vou deixar uma grande dica para quem está nos ouvindo aqui. Quando você consegue construir uma reputação tão elevada para sua marca, que precede a marca. Se você quer se posicionar nesse patamar, que é o trabalho que eu faço com as marcas, não desmanche isso, não desfaça isso, porque isso é o mais difícil de você conseguir. Ou seja, a escola tinha uma reputação de atender um público altamente exigente, qualificado, internacional. Por que eu ia chegar para o mercado e falar assim, isso não é verdade? Claro. Entendeu? Não fazia sentido. Deixa Então, essa percepção de valor. Porque deixa essa percepção. Cláudia, mas não é verdade. Mas ela não é uma inverdade. Porque ali, como eu falei, a gente tem um polo industrial de excelência que leva profissionais para o mundo todo. Então, não deixam de ser grandes representantes ali do potencial da região. Né? Então, isso foi uma coisa muito interessante, que eu falei, não, deixa aí. E aí, conforme a gente foi falando sobre a história, resgatando, na época, né, o começo de Facebook e tudo mais. Só um parênteses aqui. Quando você fala isso, quem está ouvindo a gente, porque isso já aconteceu com a minha empresa, por exemplo, de eu falar, puxa, mas alguém achou que caro demais. Gente, isso é maravilhoso. Não tinha tido essa percepção, né? Então, se alguém aí tá com receio de que as pessoas entram e acham que o seu negócio é muito caro, na verdade, você tem que se apropriar disso e usar de forma intencional e estratégica, né? É esse o recado que você tá Exato. Na verdade, aqui. o que você tem que falar é o seguinte: se as pessoas têm uma percepção de que o seu negócio, que sua marca é muito cara, você tem que entregar algo que corresponda a essa percepção. Olha que sacada. É assim que funciona. É esse o mercado com quem eu atuo. Então, um produto nesse patamar, ele vai ter um preço mais elevado. A história da escola americana. Olha a qualificação dos professores, treinamento, material, ambiente, estrutura, etc, etc. Isso custa. Não tem como você oferecer um produto, um serviço altamente diferenciado sem ter um preço de etiqueta elevado. Agora, valor é diferente de preço. Claro, preço é etiqueta. Certeza. Valor é a percepção do cliente de que aquilo vale a pena. Então, se você já conquistou o patamar de uma marca mais cara do mercado, isso é ótimo, desde que você consiga Entregue com excelência. entregar valor no produto e no serviço agregado ao produto, ok? Isso que é super importante. E ficar tranquilo também com o cliente, não querer todos os clientes, né, Cláudia? Exatamente, não. Porque se você entrega com excelência, se você já conseguiu alcançar essa percepção de marca, tira o foco do boleto, como eu brinco, né? Porque tem gente que tem marca que parece que tá, e pessoas, né, e negócios, que parece que a pessoa tá focada o tempo inteiro no boleto. E aí você perde energia, se você quer abraçar o mundo e ter todos os clientes, você perde energia, deixa de construir a sua marca como deve ser, deixa de entregar com excelência, porque quem quer abraçar também todos os clientes acaba perdendo qualidade, né? Quem quer atender todo mundo não atende bem ninguém. A verdade é essa. Muito bom. Então, se você tem que, assim, acho que uma das melhores estratégias de posicionamento é a definição de quem é o seu cliente ideal. Porque a partir do momento que você entende quem mais valoriza aquilo que você entrega,
você consegue criar toda uma experiência de marca focada naquele cliente que vê valor. Exatamente. Então, escolhas implicam em desescolhas. Eu falava muito isso na mentoria. Hoje eu já atraio um público empresas que já têm uma escolha um pouco mais lapidada, mas escolhas implicam em desescolhas. Exatamente. Quando você escolhe um grupo de pessoas para servir, você desescolhe atender todo mundo. Não há como você prestar um serviço, ter uma empresa focada num público A e querer atender público B, C, D, E. Não tem como. Porque a percepção de valor é muito diferente em cada um deles. Se já é diferente entre culturas, imagina nas classes sociais. A gente tem... as pessoas valorizam algo que é muito inerente aos seus valores pessoais. Então, a experiência da pessoa, aquilo que ela busca no mercado, vai ter um valor específico para ela. E isso varia de região, varia de estado, varia de país, de cultura. Você precisa entender qual é o perfil de cliente que mais valoriza a sua marca. Maravilhoso. E aí como foi a sua saída da escola? Depois você foi para a Europa, para outra escola, não foi? Para a Europa, como é que foi essa transição? Só para encerrar o episódio Escola Americana de Campinas, quando eu saí, 13 anos depois, nós tínhamos aumentado em 66% o número de alunos. Uau. Então, um trabalho, obviamente, super conjunto, mas esse storytelling, essa força da marca, mais que dobrou. Em termos de alunos. E a Escola Americana conquistou realmente a posição de escola com a melhor reputação do interior paulista. Então, eu mergulho muito desse resultado, porque isso, obviamente, que é um trabalho de equipe, os professores são incríveis, a equipe toda, mas foi um resultado muito bacana. Até hoje, enfim, é um universo maravilhoso. Mas de lá, eu recebi o convite para atuar como diretora de marketing. Na Escola Americana de Campinas, eu era diretora de marketing. Então, ali eu realmente já estava bem direcionada nesse posicionamento, nesse mercado. Aí eu recebi um convite para atuar como diretora de marketing numa escola internacional, numa boarding school, que daí é um colégio interno, é um projeto um pouco diferente, né? Na República Tcheca. E aí foi uma experiência única, foi muito, 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 muito diferente. Eu fiquei 6 meses na República Tcheca. Era um projeto novo, recente, diferente da Escola Americana de Campinas. Era uma escola de 4 anos. Parte de um grupo de investidores russos que tem vários negócios nessa cidade onde eu fui morar, Karlovy Vary, uma joia arquitetônica, convido todo mundo a conhecer, adoro, falo muito dela. Então, eles tinham vários negócios e um dos negócios era esse projeto de educação, que era um projeto extraordinário, sensacional, porque é uma escola num ambiente único, com várias possibilidades. Imagina você levar seus alunos para viagens de estudo do meio, os pais que estão nos ouvindo aqui sabem o que significa isso. A escola faz projetos de estudo do meio. Nessa escola, os alunos iam para 4 países diferentes fazer viagens de estudo do meio. Porque é miolo da Europa, gente. Gente. Universo muito, muito, muito diferente. Um desafio cultural muito grande, claro, né? Uma cultura completamente diferente da nossa. Eu brinco que eu falava português no supermercado. Mas, claro, as pessoas não te entendiam? Claro que não, mas eu também não entendi o que elas estavam falando em tcheco, então tanto fazia, entendeu? Foi uma experiência extraordinária. Mas eu fiquei lá 6 meses e aí eu decidi voltar para o Brasil, porque eu vi que ali eu não conseguiria atingir os objetivos que eu tinha, né? Para o meu projeto profissional e até pessoal. Então, eu decidi romper o contrato ali e voltei para o Brasil. E foi nesse momento que eu fiz minha transição de carreira, que eu já vinha, assim, pensando nessa ideia, já tinha feito minha formação em coaching, fiz formação em hipnoterapia também, né, para quem não conhece essa história. E aí eu decidi fazer essa transição de carreira e comecei a atuar como mentora de negócios. Que sensacional. E agora, explica um pouquinho hoje, né, como mentora de marcas de excelência, aliás, a gente foi curiosíssimo porque a gente estava esperando para gravar e a Cláudia, de repente, olha para uma pessoa que está lá na recepção e fala, eu te conheço de algum lugar? Essa pessoa fala, eu te conheço de algum lugar, e de repente encontra uma mentorada, potencial mentorada, né? Quase mentorada, digamos assim. E é um trabalho sensacional. Acho que é interessante você trazer um pouco do que você faz hoje, alguns insights que a gente possa compartilhar aqui. Tá. Bacana. Deixa eu buscar uma linha de raciocínio aqui. Como que eu comecei a atuar com o mercado de luxo? Quando eu fiz essa transição de carreira, eu atuava com diferentes negócios. Diferentes potenciais, geralmente pequenos negócios, mas de diferentes áreas. Até que eu passei por uma experiência pessoal de encantamento dentro de um
restaurante onde eu fui abduzida para o momento presente e tudo que estava acontecendo ao redor chamou minha atenção. A música, o serviço, o atendimento, os detalhes. E eu parei, a minha mente olhou para tudo aquilo. E era um restaurante de alta gastronomia, isso, né? um restaurante de alta gastronomia aqui em São Paulo, diferenciado, uma marca extraordinária, focada em carnes nobres, né, cortes extraordinários. E nesse momento, isso é uma história que eu conto dentro da minha mentoria, dentro das minhas palestras. Nesse momento de encantamento, eu parei e eu percebi que eu realmente amava tudo aquilo. Né? E as pessoas podem falar, Cláudia, quem não gosta disso, né? Mas foi um momento eureka. Foi um momento, tipo, gente, é disso que eu gosto. Porque eu tinha acabado de sair de um outro ambiente. Eu vim para São Paulo prestigiar alguns palestrantes, né, a Jojota e Thiago Nigro, que estavam começando um projeto juntos naquela época. E eu brinco que ambiente de palestras em grandes eventos é assim, cadeirinha, 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 palestrante no palco, chão batido, zero glamour. Né? Geralmente é assim. O foco do evento é, enfim, pessoas, uma escala. Então não é a experiência, né? A experiência acontece pelo conteúdo, não pelo ambiente ali. E quando eu fui para esse restaurante logo em seguida, eu fui encantada pelo ambiente, pelo serviço. Obviamente, eu já conheci o produto, não era a primeira vez que eu estava lá. E aí, nesse momento, eu pensei, gente, o que essa empresa, o que essa marca, o que esse restaurante está fazendo para me causar tamanha emoção, tamanha conexão com esse momento? E é isso que a gente busca no universo do luxo, vamos dizer, né? É criar essa emoção para que o cliente sinta que, uau, ninguém nunca me proporcionou algo assim. É o encantamento do cliente. Encantamento. Então, a partir daquele momento, isso foi em novembro de 2018, eu falei, ok, eu vou entender quais são essas estratégias de encantamento, falando de uma forma mais simplificada. E aí eu mergulhei no universo do luxo, porque o universo do luxo é o universo... Esse restaurante não é um restaurante de luxo. Como aqui no Brasil a gente não tem essa cultura a respeito do luxo, diferente de França e Itália, então luxo, muitas vezes ele está atrelado a algo muito superlativo, algo que simboliza uma ostentação. Na verdade, luxo eu olho sempre como uma estratégia de mercado, uma estratégia de um nicho de mercado, um posicionamento, exatamente. Eu sempre olho para isso. Gosto disso, não gosto. Para mim não é a respeito do gosto, é a respeito do que é que essa empresa está fazendo para se posicionar e oferecer uma experiência alinhada ao posicionamento dela. Isso está correto? Isso está comunicando essa experiência? Isso está fazendo com que o cliente se encante com aquele momento, com aquilo que ela está oferecendo? Sempre é esse o meu olhar, sempre. E, inclusive, interessante, né? Eu vou agora para Dubai e eu não sei quando que você vai ouvir, vai ver esse podcast, mas enfim, eu estou indo para Dubai agora em março para viver várias experiências. E aí eu comentando isso com uma pessoa, a pessoa falou assim, não gosto de Dubai. Eu acho Dubai, assim, muito forçado, meio brega. Eu falei assim, para mim o foco nunca é esse, nunca é esse. Qual é a estratégia? Dubai, gente, se posicionou. Não, Dubai é um case internacional de construção de marca e posicionamento. Exatamente. Como é gostoso conversar com quem entende o que a gente está falando, né, Dani? Exatamente isso. É um case. Dubai foi escolhida, foi selecionada esse ano como o destino turístico mais importante no mundo. Então, eles fizeram realmente... E tudo isso é estratégico. É construído de uma forma estratégica. E intencional, que é o mais legal. Porque se você for olhar outros países... Porque, gente, a gente posiciona o que a gente quiser, exatamente, né? Se você for olhar, por exemplo, a França, muito conhecida por vinhos e etc. Romance. Não foi uma coisa intencional. Na verdade, a França tem uma certa intencionalidade. Ela tem uma certa intencionalidade. Hoje, né? Hoje a gente olha... exatamente. Então, eles conseguiram realmente criar essa ambientação. Existe na França o Comitê Colbert. Para quem é olha que desse legal, universo, o Comitê Colbert. Colbert, ele foi um dos heads, vamos dizer assim, para usar um termo atual, do rei Louis XIV, talvez, não me lembro. Uau. E o Monsieur Colbert, ele dá o nome a essa associação de marcas de luxo para fortalecerem justamente esse savoir-faire, que é o know-how francês, né? O fazer intuitivamente com o resultado já
de percepção elevada de valor. Então, esse Comitê Colbert, ele tem, acho que umas 80 marcas ali dentro dessa associação que fomentam a elevação do valor do savoir-faire francês, dessa estratégia, desse conhecimento sobre o mercado. Exato. Estilo de vida, art de vivre, os vinhos, todos os segmentos que fazem parte do universo do luxo. Então, existe uma associação focada nisso. Por isso que eu falo que é estratégico também. A Turquia, por um momento, tentou se posicionar muito com vinhos, que ela não era muito conhecida. Então, tem muita estratégia de posicionamento. Mas Dubai, gente, eu não conheço uma marca que tenha... esteja fazendo isso tão bem, né? Exatamente, tão rápido. Bem e tão rápido. Aí, Dani, eu sempre falo o seguinte para as pessoas, preste atenção. Se um país é capaz de fazer isso, criando essa marca, imagina o que isso pode fazer pela sua empresa. Pois é, exatamente. Estratégia, estratégia, estratégia. Entendeu? É isso que a gente sempre tem que pensar. Isso é estratégico. Então, de volta a 2018, depois desse momento de encantamento que eu tive, eu fui estudar mercado de luxo profundamente. Estudei vários livros com várias pessoas, fiz uma certificação na França para mergulhar nas estratégias que constroem essa diferenciação, esse valor percebido à flor da pele no cliente, assim como aconteceu comigo. Que sensacional. E aí hoje, por exemplo, quais clientes... Eu sou uma empresa... X. O que eu preciso, por exemplo, como que eu sei se você consegue transformar o meu negócio ou não? Pronto, acho que essa é a melhor pergunta. A gente poderia dizer que essas estratégias servem para qualquer negócio. Isso não deixa de ser verdade. São estratégias de negócio, você pode aplicar num determinado patamar, maior ou menor, para qualquer negócio. Mas o que eu percebi ao longo dessa jornada como mentora de negócios é que os negócios que já atuam com um certo grau de diferenciação, ou seja, uma marca que já quis ser um negócio diferenciado no mercado, porque marcas focadas em grande escala, elas têm outras estratégias. Sim, estratégias de massa, digamos assim, de né? massa, de crescer. Um preço que pode escala. Até ser um preço premium, que oferece, né, um produto que oferece uma funcionalidade melhorada, alguma percepção de valor elevada, etc. Mas quando a gente fala de negócios que, pela essência, já buscam ser diferenciados no mercado, esses são os negócios que mais se beneficiam dessas estratégias. Por quê? Porque daí a gente a gente vai lapidar essa marca para ela alcançar o potencial valor dela. Então, tem uma outra distinção que é importante também. Marcas que trabalham, ou negócios, empresas que trabalham não focadas na solução de um problema, mas na realização de um desejo. Cláudia, está muito complexo isso, explica melhor. Então, vamos dizer assim, por que você contrata um plano de saúde? Você não contrata um plano de saúde pensando, ai, gente, que eu quero vontade de gastar no todo hospital, mês naquele quarto. Gente, eu quero o melhor, o preço mais elevado. Porque eu quero aquele quarto. Porque, gente, ficar no hospital é tudo que eu desejo. Não, não é. Você contrata um plano de saúde para resolver um eventual problema de saúde que você pode ter na sua vida, para se prevenir de um problema. Mercado de, vamos dizer, corretagem, corretores de seguros, contadores, etc. E tem gente que vai falar, Cláudia, mas meu negócio é premium. Eu entendo que você busca estratégias de diferenciação. Perfeito, ótimo, parabéns. Mas o meu trabalho ele é muito pautado em negócios que atraem um consumidor focado em viver uma experiência para realizar um desejo. Então, por exemplo, eu falo, você não precisa de 4 bolsas no seu guarda-roupa. A bolsa ela tem uma função que é carregar os seus objetos. Uma bolsa que tem uma grife, que tem uma marca, ela tem um propósito de também te posicionar, de criar uma identidade. Então, ali existe uma diferença. Eu não estou mais falando da bolsa objeto com sua funcionalidade. Estou falando da bolsa que carrega uma identidade que será transferida a mim a partir do momento que a gente não pode mais nem falar, eu a possuo hoje, porque você pode alugar, você pode, enfim, né? Então, mercado muito forte. Então, a partir do momento que eu tenho esse bem comigo, é um bem de posicionamento. Você uma vez me deu um exemplo de uma marca que eu não achava que era uma marca ligada ao luxo, e você falou, não, essa marca é luxo. E todo mundo sabe, né? Quem acompanha aqui, quem me acompanha nas redes, que eu sou apaixonada pela Apple. E aí você falou, não, a Apple é sim uma marca do mercado de luxo. Não alto luxo, mas é luxo. E aí eu acho que é um exemplo muito legal, se você comparar com outras marcas de tecnologia que não
tem essa coisa, né, que a pessoa compra mais pela funcionalidade do que pelo desejo. Sim. Então, acho que ilustra bem isso que você falou agora. Ótimo. Agora, em quais pilares que você consegue atuar com essas estratégias para transformar uma marca numa marca de excelência usando as estratégias do luxo? Eu vou até usar o exemplo da Apple, e tem uma outra que eu também adoro, que é a Nespresso. Ai, maravilhoso. Falar de Nespresso. Boa. Eu não tomo café, eu tomo cappuccino. Quem me conhece sabe que eu tomo cappuccino da Copenhague. Na Copenhague, é isso que eu falo. E agora a gente tem um grupo de amigos vem que toma aqui café patrocina junto. a Cláudia, Gente, eu inclusive. falo, tô prontinha para fazer um publi da Copenhague, né? Eu sou apaixonada pela marca, por tudo. Hoje está fazendo de graça, vamos mudar essa realidade, né? Isso, exatamente. Dani, me ajuda aí, vamos lá. Então, eu não tomo café, mas eu fui ver o preço de meio quilo de café torrado, moído, no supermercado. Custa lá seus 20, 25, até 30 reais, talvez, alguma coisa assim, um padrão normal, né, gente? Nespresso consegue vender uma cápsula a 3, 4 reais, certo? 3, 4 reais. Sendo que quando você compra uma cápsula de Nespresso, você não compra uma, você compra a tirinha que vem 10, certo? Então, olha como eles construíram todo um valor, o posicionamento da marca, a experiência da marca, o desejo de saborear um café altamente diferenciado daquilo que era uma commodity. Exatamente. Concorda? E é muito engraçado porque mesmo depois que eles foram, entre aspas, né, copiados, caiu a patente da máquina, etc, etc, ainda é a Nespresso. Sim, e aí tem todo um trabalho ali de construção de marca. Exatamente. Né, de trazer George Clooney, por exemplo. Exatamente. E etc. Sensacional. E Starbucks, posso considerar uma marca desejo, por exemplo? Porque é um... eu acho que... Então, aí a gente entra no patamar, por exemplo, Apple, que também não é um preço exatamente acessível, né? Aqui no Brasil chega pra gente com um preço quase proibitivo já, mas enfim. Mas Nespresso e Starbucks são Nespresso muito. É realmente uma excelente expressão do luxo acessível. Porque a gente tem várias categorias de luxo. Temos o luxo superlativo, o luxo, vamos dizer, às vezes ostentação, mas é aquilo que é raro, que é realmente acessível a pouquíssimas pessoas. O Nespresso, ele já é um luxo mais acessível e ele entra muito na categoria daquilo que eu chamo de meu luxo. Aprendi isso com Jean-Noël Capferrer, que foi meu professor na França, né, um grande referência no mercado de luxo mundial, dos grandes consultores aí do mundo. E ele fala muito sobre isso, né? Existe aquilo que é luxo, que entra na categoria do luxo absoluto. Existe aquilo que é um luxo. Então, por exemplo, a gente fala muito sobre o tempo ser um luxo, né? Verdade. Então, você poder ter um tempo à tarde, no meio da semana, com seus filhos. Isso é considerado, vamos dizer, quase que um luxo. Então, é aquilo que muitas pessoas reconhecem como sendo algo extraordinário, diferenciado, pouco acessível. Isso é um luxo, né? E aí existe o meu luxo. Aquilo que tem valor para mim. Entendeu? Para mim. Então, por exemplo, o meu cappuccino toda tarde na Copenhague, junto dos meus amigos, que agora a gente tem um grupo de amigos que toma café junto. Você conseguiu, inclusive, criar um mastermind no café, gente. A gente brinca que só falta o produto. A empresa, o conselho, a gente já tem criado. E saem negócios ali. A gente aprende, gente, pessoas de diferentes áreas, experiências de vida. É sensacional. Eu não abro mão disso de jeito nenhum. Então, esse é o meu luxo. E esses valores individuais, eles são muito fortes hoje na decisão de compra, obviamente. Né? Então, nesse mercado de luxo, a gente fala que antigamente era muito top-down. Então, uma marca definia o que eu vou vender e o mercado vai acertar aquilo que eu quero vender. Hoje, o mercado, essas marcas, né, as empresas, têm que conversar muito com o cliente para ver o que o cliente valoriza, o que ele está disposto a consumir, para daí, aí sim, eu crio estratégia para impactar esse cliente, fazer com que ele decida comprar de mim. Comprar da minha marca. Então, a gente precisa considerar esses valores individuais na decisão de compra de um produto que não é necessidade. Sensacional. E aí, você tem feito muito treinamento de equipe. E eu acho necessário, assim... Porque a gente estava, inclusive, outro dia conversando, muitas vezes, na maioria das vezes, o vendedor, na comunicação dele com o cliente, usa a própria régua. E aí, se eu sou um vendedor que não vivo o mercado
do luxo, por exemplo, e eu estou numa marca de excelência que usa estratégias desse mercado e que quer atrair esse cliente, que é o cliente ideal, não funciona, não vai ter venda mesmo. Então, eu acho que isso é muito legal de você comentar como que você trabalha esses treinamentos de equipe, por exemplo. Tem que pensar o seguinte, a estratégia, eu falo, quem tem que entender a estratégia é você e sua equipe, não o cliente. Uhum. O cliente não precisa entender a estratégia, ele precisa ser impactado emocionalmente. Agora, para você entregar esse impacto do começo ao fim da experiência do cliente com a sua marca, na jornada do cliente, como a gente diz, não pode haver ruído. Não pode haver ruído, senão quebra a magia. Né? Disney que é craque nisso. Tudo que acontece dentro da Disney é focado em alimentar a magia. Se num determinado momento eu vejo um papel jogado ou um funcionário, um colaborador do parque reclamando da vida, quebrou minha magia. Então, a gente tem que trazer isso para o nosso negócio, para a nossa empresa. Eu não posso, quando eu me posiciono nesse patamar, onde eu crio uma experiência, vendo algo que vai alimentar um desejo, realizar um sonho dele, eu não posso quebrar essa magia, não posso ter ruído na experiência. E o ruído pode acontecer em várias situações, não só com a equipe de vendas, que é ali um primeiro contato, mas nas redes sociais, na equipe do financeiro, que tem contato com o cliente, que geralmente é uma relação muito mais objetiva. Nas redes sociais pode ter o rugido. O ruído não, gente. não aguentei o trocadilho. Eu precisava do trocadilho. Não perde a chance. Mandou bem, amiga. Mandou muito bem. Não, mas eu achei sensacional, porque você sabe que eu já ouvi CEO de empresa dizer que aceitou o cargo quando foi convidado, porque falou, olha essa comunicação aqui, eu preciso fazer se eu fizer uma virada nessa comunicação, eu já vou ter transformado loucamente a marca. Exatamente. Então, redes sociais, então, olha que interessante começa pelas essa redes questão sociais. das redes sociais, da importância. Eu acho que assim, a empresa, pelo engajamento, pela interação com o mercado, pelo fechamento, conversão de vendas, etc., ela sabe se as redes sociais delas estão melhores ou precisando de muito ajuste. Mas é uma coisa tão interessante, porque muitas vezes eu converso com muitos candidatos à minha mentoria e eles falam sobre os concorrentes, eles mencionam quem são os concorrentes de mercado. Eu pergunto também, né? E aí eu vou olhar o Instagram dessas pessoas e eu falo, meu Deus, como pode? Essa pessoa é líder de mercado e está nessa situação. Deus. Quanto a mais de valor ela poderia capturar e rentabilizar para a marca se a comunicação estivesse totalmente alinhada ao posicionamento dela. A experiência que ela oferece. Se ela tivesse uma vitrine, né, que reflete a marca de excelência, o produto, que ela a excelência, a qualidade do produto, exatamente isso. É o que eu mais vejo. Então, esse é um dos pontos grandes marcas. Exatamente, isso acontece com todo mundo, tá? Vezes. É isso, quando a imagem não é a respeito de Instagram bonito, é a respeito também, né, para esse mercado também, que é uma coisa que eu sempre falo, né, Dani? Eu sempre exijo. Mas é a questão do refletir a experiência da marca. O Instagram tem que refletir a experiência da marca, o posicionamento da marca. Então, voltando... Todas as redes, né? Assim, Cláudia tá citando o Instagram, porque hoje é a rede onde você precisa estar, mas isso tem que estar alinhado em todas as redes, porque também é uma outra questão, é um outro ruído, não rugido, que eu vejo, que é a empresa parece uma no Instagram, a marca parece uma no Instagram, outra no YouTube, outra no LinkedIn. Exatamente. E socorro Deus, não tem uma unidade de posicionamento ali. Exatamente. E essa questão da equipe é muito verdadeira. Uma vez eu fiz uma auditoria para uma marca e visitei alguns estabelecimentos ali ligados a essa marca. Não vou falar o nome, obviamente. Mas uma pessoa que me recebeu numa dessas lojas sabia que eu não era um cliente, sabia que eu estava ali para conhecer. E ao me apresentar o produto, essa pessoa de vendas falou assim, caro, né? Não, gente, até arrepia. Então, é óbvio que a minha equipe não vai ter o perfil de comprador. Quem aí é mais antigo vai lembrar da Daslu e as Dasluzetes. Eu lembrei desse exemplo, eu ia citar, maravilhoso esqueci. Esse exemplo. Daslu, que foi um império das marcas de luxo aqui em São Paulo, já não existe mais, um case aí triste. Mas enfim, quem eram as vendedoras? As Dasluzetes. Eram as filhas das clientes. Eram as filhas das clientes. Isso raramente acontece. Raramente. Foi uma sacada único. Foi uma sacada genial. E era um status ser uma das Luzetes, Era um status, eles conseguiram construir isso. Eram os influencers, né? Eram os influencers da marca ali, muito antes disso existir. Então, óbvio que a equipe da empresa que se posiciona nesse patamar não tem um perfil de comprador, mas ela pode ser capacitada para entender
o porquê do cliente escolher aquele determinado produto, o que isso impacta, qual é o reflexo disso na vida do cliente, porque todos nós fazemos escolhas, né, Dani? Eu gosto muito de falar isso. Eu fiz recentemente um treinamento para Mercedes-Benz, um dos clientes que eu tenho a sorte de ter no meu portfólio. Sorte não, preparo, competência. Obrigada. Isso aí, é uma jornada, né? É sempre uma jornada, exatamente. Você olha a construção. E a gente fez um trabalho de aculturamento sobre luxo, nesse momento que a Mercedes está num reposicionamento belíssimo, um projeto global. Então, eu fiz um aculturamento a respeito do que é atuar no patamar de luxo para todos os níveis da empresa. E em todos eles, eu envolvia a equipe, mostrando como todos nós fazemos escolhas na nossa vida. O nosso cliente também faz escolha, só que ele tem um poder aquisitivo diferente para fazer uma escolha que amplie o leque de opções dele, vamos dizer assim. E tem valores muitas vezes diferentes, né, Cláudia? Exatamente, os motivadores, por que aquele cliente decide realmente por aquele bem, por aquele produto ou serviço. Então, essa capacitação é essencial para que a conversa não gere ruído, para que a conversa de vendas, mas de novo, de todos os departamentos da empresa, todos, no pós-venda, no financeiro, o financeiro só... Não, gente, pelo amor de Deus, o financeiro é quem está lidando com o cliente no momento mais sensível ali dele, entendeu? Então, já fiz o treinamento também com construtoras, para falar com toda a equipe, envolvendo o administrativo, porque, imagina, para uma construtora que vende um imóvel, né? O relacionamento com o cliente vai ser de 4 anos. Não pode haver ruído, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo, com ninguém. Então, a equipe tem que ser envolvida, sim, e a construtora vende um sonho, né? Porque muitas vezes vende o apartamento ali, a casa na planta. Exatamente. Então, como que você... precisa alimentar essa experiência do começo até a entrega e, de preferência, indo além, porque esse cliente pode ser um cliente recorrente dali a alguns anos. Entendeu? Então, é isso que as empresas precisam entender. Para você atuar nesse patamar, não é uma estratégia apenas de posicionamento. Isso é o começo, porque isso gera todo o direcionamento estratégico de tudo, de todas as ações da atuação da empresa. Mas você precisa envolver também a equipe para que ela participe, entenda, contribua, entregue essa experiência para o cliente, do começo ao fim. Faz sentido eu dizer, então, que para construir uma marca de excelência, usando estratégias de luxo, eu preciso trazer o posicionamento de fora para dentro. Ele tem que estar presente na cultura, ele tem que... É isso? Que pergunta maravilhosa que você fez agora, Dani. Porque olha só, de fora para dentro. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, o posicionamento, ele é o reflexo da essência da marca. Tem que ser o contrário, de dentro para fora. Está lá dentro. Ele está lá dentro. Poucas pessoas entendem isso. E é difícil fazer esse mergulho. Trabalhar, eu entendo, porque tem que ter estratégia para você entender essa entender essa essência e construir a estratégia ao redor dessa essência. É um processo. Mas ela está lá dentro. Eu trago ela, eu trago a luz, né, do trabalho para a gente construir a estratégia e depois nós internalizamos com toda a equipe. Maravilhoso isso, porque outro dia eu estava falando num podcast com o Marcelo Germano sobre a questão da Apple, que muita coisa foi construída não de forma intuitiva, né? Não de forma intencional, mas de forma intuitiva. Então, aí veio alguém falar na rede social, mas a maçã mordida, já o cara que criou já falou que na verdade só estava mordida, que era para diferenciar que era uma maçã. Tá bom, mas quem escolheu o nome? E é muito inconsciente. A maçã tem a coisa do desejo, que é uma das principais, e da simplicidade e etc., que é uma das principais, é um dos principais traços que a gente vê na essência da marca. Então, isso que você falou é maravilhoso, porque a gente fica muito preocupado em trabalhar o posicionamento para fora, sem fazer a lição de casa, que é entender a essência da minha marca. E eu tenho certeza que muita gente, principalmente aqui no Brasil, porque aqui a gente não tem muitas vezes esse trabalho de vou
construir um negócio. Então deixa eu pensar aqui os valores da minha marca. Não, a pessoa vai para o business plan, acha que lucratividade. Olha o que você está me falando. Você imagina quanto você não conseguiu... Bom, 66% a mais de alunos, eu imagino isso traduzido em faturamento. E muitas vezes as empresas estão olhando só ali para o business plan, só para o financeiro, só para o número, onde que eu corto, onde que eu invisto, mas não está olhando, não está fazendo esse trabalho. E muita gente não faz isso. Eu tô falando porque eu já passei por isso também. Já cometi esse erro no passado. Quando eu fui construir meu primeiro negócio, a gente achou que marca era logo. Era fazer a logomarca, né? Era contratar um designer e fazer o manual de identidade e só. E foi uma logomarca que eu nem sabia quais eram os valores da gente. É muito interessante. A marca, ela surgiu em 1850, por ali. O conceito de marca, para diferenciar os produtos. Né? Só a marca hoje, ela é um traço. A marca é apenas um traço. O que você traz de atributo? Como que você carrega essa marca de atributos, de valores, para que o cliente, ao olhar para a sua marca, seja impactado emocionalmente? Eu sempre vou falar nessa questão da emoção, porque o mercado em que eu trabalho atua com emoção. Né? Uma marca de excelência é aquela que fica colada na sua mente para sempre. Gente, eu tenho o costume de falar que quando você encontra uma marca que te representa, você casa com essa marca, não casa? Faz todo sentido, eu também. Eu caso com a marca. Exatamente. Você casa com a marca. Aliás, sabia que a Apple contratou uma ex-diretora, ou diretor, não me lembro agora, da Burberry, uma marca fashion de luxo inglesa, para trazer essa experiência não sabia de ambiente para a Apple. Maravilhoso isso. Exatamente, por isso que eu falo, uma marca de luxo acessível, mas que carrega todos os atributos do universo, todos os princípios das marcas de luxo, entendeu? A essência, para mim, um negócio, Dani, assim, eu vou fazer um statement aqui bastante forte. Para mim, uma empresa que não atue pautada na sua essência, ela não tem vida longa. Porque o negócio não se sustenta. Aí a gente vai falar de propósito. Aliás, eu tenho uma definição tão boa. Eu não, né? Brandon Bouchard. Tem uma definição tão boa de propósito que eu posso compartilhar aqui. Por que favor. Isso também transformou a minha vida. Transformou a minha vida. Porque, o Brandon Bouchard, para quem não conhece, é um coach americano, discípulo de Tony Robbins. Já fui num evento presencial dele na Califórnia. Ele é sensacional. Ele, assim, me pôs uma energia, me trouxe tanto conhecimento. Foi extremamente fantástico. Eu ouvi muito podcast dele também. Apenas em inglês, né? Só está disponível em inglês, eu acho. Mas ele diz o seguinte, a definição de propósito que ele traz são 3 pilares. Primeiro, aquilo que você pelo qual você é apaixonado, que você ama fazer. Então, a questão da essência, né? O que você ama fazer? Por que você realmente faz aquilo, escolheu aquilo? Então, esse é o primeiro pilar. O segundo é, como que você pode usar isso para ajudar as pessoas, a comunidade, a sociedade, as pessoas. E o terceiro pilar, que para mim foi um grande outro momento, né? Que é o seguinte, qual é o estilo de vida que você quer ter? Ele fala muito para profissionais autônomos que constroem uma carreira, né? Então não estamos falando necessariamente do universo business tradicional, empresa corporativa, mas quando você fala qual é o estilo de vida que você quer ter, eu também traduzo isso para a empresa. Como é que você quer ser percebido? Qual o lifestyle que você comunica? Isso também é muito do universo do luxo. Qual é o lifestyle que você comunica? As pessoas vão se conectar a isso. E eu lembro, olha a sequência da coisa. Eu fui nesse evento do Brandon Bouchard, nessa imersão, em outubro de 2018. Já acabado de voltar da Europa. Em outubro de 2018. Essa coisa do estilo de vida ficou aqui porque eu já estava, né? Já tinha acabado de sair do mundo corporativo mais tradicional e feito minha transição de carreira. No mês seguinte, acontece aquele evento no restaurante onde eu tive aquela percepção, onde eu falei, é disso que eu gosto. Ali, esse ponto do estilo de vida conectou para eu criar um propósito novo para minha vida. E eu estudo muito, eu me dedico muito ao meu negócio. Por quê? Porque quanto mais eu estudo, mais eu absorvo dessas estratégias, mais eu me divirto. Então, isso a gente tem que trazer para o negócio. A gente tem que trazer para a empresa. A empresa tem que viver a partir da sua essência, a partir do seu propósito, para conectar
com os colaboradores, para conectar com o mercado, para conectar com os clientes, para ter um rumo que faça sentido. Por isso que eu falo, sem isso uma empresa não se sustenta. É a venda pela venda, e aí você tem que enfrentar crise, guerra, aumento do combustível, para um tema, né, se ficar num tema atual. É muito difícil você sustentar um negócio pautado nisso. Entendeu? Na venda pela venda. Faz todo sentido, acredito demais nisso. Inclusive, hoje as pessoas falam tanto de construção de cultura, né? E hoje eu vejo, assim, a gente estava conversando antes, que a gente cresceu muito rápido, recente, e eu vejo uma necessidade hoje de ter as pessoas alinhadas com o que a gente acredita. Sim, exatamente. Porque eu falo muito isso, aliás, né? Para quem não sabe, Cláudia, casada com Conrado Adolfo. Eu falo muito pro Conrado que eu acredito muito, assim, como mentor, eu me conecto muito com ele. Porque isso que ele fala é sobre pessoas, é sobre famílias, por trás de cada cliente meu, é isso que eu enxergo. São várias famílias. Não só dos meus colaboradores, mas dos clientes. Então, eu falo muito isso para a equipe. Gente, são famílias. Não é só um conteúdinho na rede social. Exatamente. E às vezes a gente fala não para alguns contratos, alguns clientes, porque não está alinhado com o que a gente quer. Eu não tô construindo um negócio focado no boleto, como eu disse aqui, né? É sobre construir um legado. E quando você tem essa visão de quero construir um legado, hoje eu estava falando com uma amiga exatamente sobre isso. Ela falou assim, curioso, né? Quem trabalha com o que ama, porque você tem 2 posicionamentos de mercado. Empresas querem crescer loucamente para serem vendidas e tá tudo certo, não tô julgando. Mas é um propósito diferente. Provavelmente, aquele empresário, aquela empresa foi criada por pessoas que são apaixonadas pelo empreender, não necessariamente pela atividade. Mas quando aquela empresa, aquela marca é apaixonada pela atividade, gente, é o jogo do longo prazo. É isso, exatamente. Né, assim, do ganhar um pouquinho todo mês ali, tá tudo certo. Você não precisa virar, né, aquele propósito de fazer um M&A, como as pessoas gostam de falar, bilionário, sei lá, multimilionário. Exatamente. O propósito é outro, tem propósito ali. Quando a gente olha para o universo do luxo, acho que isso também é um ponto que me encanta muito nesse universo, são histórias de muitos anos. Foi uma jornada de construção. Chanel não nasceu Chanel. Verdade. Inclusive, ela começou vendendo chapéus. Não sei se você sabe disso, Sei, né? sou apaixonada pela história. É uma marca que eu sou apaixonada por conta da história. Olha que louco. Porque eu não tenho um super valor de marcas de luxo, mas a Chanel, por conta da história, é uma marca de luxo que eu me apaixonei. E tem tantas. Eu estive recentemente na Itália, no ano passado, numa imersão em marcas de luxo, e aí a gente conheceu a Brunello Cucinelli, que é uma marca pouco conhecida aqui no Brasil, mas porque justamente é uma marca que fica um pouquinho mais abaixo do radar, mas esse ano vai faturar $1 bilhão, tá? Uou. Uma marca que é de 75, se não me engano, e o seu Brunello Cucinelli, que é o fundador, vivo ainda, ele tem um propósito absurdo. Ele fala assim, nós crescemos, acho que 30% no ano passado, ou retrasado. Ele falou, foi muito. Eu não quero crescer nesse ritmo. Eu quero ir devagar para dar passos consistentes, porque eu quero que a minha marca perdure. Ele está deixando um legado, ele já reconstruiu grandes partes da região onde ele morou, e construiu escolas, etc. A história dele é maravilhosa. Eu conto para todos os meus mentorados, a história dele é maravilhosa. Então, essas marcas são focadas no legado. Em deixar realmente uma marca no mundo. E você pode fazer isso não só através do produto, do serviço, mas da sua ação com os seus colaboradores, da sua ação com os seus clientes. Com a comunidade, com a comunidade. Você sabe, Dani, que assim, atuando no mundo corporativo e junto à escola da escola americana também, e até a da República Tcheca, eu tive a sorte de poder ter uma bagagem de conhecimento muito grande por causa dos cursos que eu fiz fora do país. Então, eu fui para os Estados Unidos, fui para a Suécia, fui para a Argentina, enfim, fui para vários lugares em busca de treinamento. Fui para o Canadá em busca de treinamento, de conhecimento, e essas empresas me patrocinaram, porque elas sabiam do retorno que eu tinha nesse que eles teriam com esse investimento comigo, né? E eu tenho minha empresa hoje. E no ano passado, eu decidi investir
e levar uma das minhas concierges, a Renata, comigo para Milão, para viver essa experiência. É claro que ela também foi trabalhar e foi me ajudar ali, né? Ela teve uma importância super grande nessa questão das redes sociais para compartilhar conteúdo, etc. Mas eu queria que ela vivesse tudo isso, para que ela experimentasse essa emoção que o luxo traduz, que o luxo constrói nas pessoas. Por quê? Porque ela atua junto aos meus clientes. Ela faz o relacionamento com os meus clientes. Ela faz um atendimento. Então, eu acho super importante a gente investir nessas pessoas para que elas entendam o propósito da marca, entendam a essência da marca, aquilo que ela quer realmente levar para o cliente. Sem isso, a gente vai criar ruído e não rugido. Viu? Né? Aliás, a gente poderia ficar aqui até amanhã, mas a Cláudia tem uma palestra. Desculpa, a agenda dela é concorrida, gente. E ela precisa sair daqui correndo. Então, eu quero que você diga como as pessoas te encontram nas suas redes maravilhosas, que rugem. Exato, que rugem graças ao Rugido Digital, né? Graças a você também. Uma parceria, né? Aliás, vamos gente, falar que é uma parceria boa? É uma parceria maravilhosa. Parceria Stories da Cláudia são aulas. Quem não segue... Eu faço poucos stories, mas quando eu entro é para compartilhar alguma coisa. Eu falei aqui no comecinho, eu falei, acho que é a nossa missão. Eu me proponho a transferir conhecimento. Eu sempre falo que a minha missão como mentora é fazer com que o meu cliente se aproprie da visão estratégica do negócio dele. Eu não quero clientes dependentes, né? Então, o ensinar faz parte dessa transferência de repertório, de conteúdo. Então, quando eu vou para os stories ou aquilo que a gente constrói para dentro do nosso feed, etc., é no sentido de compartilhar conhecimento mesmo. Então, eu apareço um pouco nos stories, gente, mas eu busco trazer algo que seja relevante para as pessoas. Com certeza. Como as pessoas me encontram? Então, no Instagram, claudiabrandão.me, claudiabrandão.me. No LinkedIn, Cláudia M. Brandão. Ok? Eu acho que são as formas mais fáceis. YouTube, não tenho, não vou ter, tá? Não tenho, não vou ter. Não é meu foco. Vamos fechar com um recado que você possa passar para quem está ouvindo a gente, que quer construir uma marca de excelência, que se conectou com tudo isso que a gente conversou aqui. Legal. Eu vou trazer uma frase que eu sempre uso e que eu acho que reflete realmente aquilo em que eu acredito, o trabalho que eu faço e o meu posicionamento até, que é: sempre existe um grupo de pessoas disposto a investir mais numa experiência diferenciada. Seja você a empresa a vender para essa pessoa. Maravilhosa. Gente, espero que vocês tenham gostado desse papo de hoje. Compartilha. Espero te ver mais vezes por aqui. Até o próximo episódio. Obrigada, Dani. Obrigada a você, Cláudia.